Shalom, bem-vindo de volta ao nosso canal Caminho Bíblico, com mais um estudo sobre os Evangelhos. Estamos fazendo um estudo desde o começo, analisando em conjunto todos os Evangelhos, fazendo uma leitura unificada. Antes de começar o nosso estudo, queria pedir a você que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que você curta a nossa página no Facebook. Se você desejar apoiar o nosso trabalho, existe um curso de escatologia, você pode encontrar aqui o link na descrição desse vídeo. Nesse curso eu faço uma análise completa de todas as passagens escatológicas que existem na Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Então a gente vai tratando, é um estudo bem extensivo mesmo, de todas as profecias bíblicas. Então convido você a fazer esse curso e é também uma forma, além de agregar conhecimento, que você apoie também o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Então a nossa leitura hoje está em Mateus 12, versículo 9 a 21, Marcos 3, de 1 a 6, Lucas 6, do versículo 6 ao 11, e é a história da cura de um homem com a mão atrofiada. O evangelho diz o seguinte: E aconteceu também em outro sábado, que ele entrou novamente na sinagoga deles e ensinava. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Os escribas e fariseus observavam-no se ele o curaria no dia do sábado, para que pudessem encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos. Então perguntaram: É permitido curar no dia do sábado? Ele então lhes disse: Que pessoa há entre vocês que, tendo uma ovelha e ela caindo em uma cova no dia do sábado, não a agarrará e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Então disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levante-se e fique em pé no centro. Ele, levantando-se, ficou de pé. Então lhes disse: Eu quero lhes perguntar uma coisa. É permitido no dia do sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Eles, porém, se calaram. Então, olhando irado para todos ao redor, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: Estenda a sua mão. E ele assim o fez. Então a mão dele foi completamente restaurada, saudável como a outra. Os fariseus ficaram cheios de furor e uns com os outros conversavam sobre o que poderiam fazer a Jesus. E saindo dali, tomaram logo conselho contra ele com os herodianos sobre como poderiam destruí-lo. Mas Jesus, tomando conhecimento disso, retirou-se dali. E grandes multidões o seguiam e ele curava todos. Mas alertou-os duramente para que não o tornassem conhecido em público, para que se cumprisse o que foi proferido pelo profeta Isaías, dizendo: Eis o meu servo a quem escolhi, meu amado, no qual a minha alma se agrada. Porei nele o meu espírito, e ele declarará o direito aos povos. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá a sua voz nas avenidas. A cana dobrada não despedaçará, e o pavio fumegante não apagará, até fazer vitorioso o juízo, e os povos esperarão no seu nome. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Bem, encontramos mais uma vez Jesus envolvido numa polêmica com os fariseus e os escribas em relação ao sábado, ao dia de sábado. Já tínhamos visto anteriormente uma situação de a polêmica envolver uma ação que poderíamos chamar de uma ação corriqueira do dia a dia, que era retirar uma espiga de milho lá do lugar, da plantação, esfregar com as mãos e comer, Era uma coisa que costumeiramente poderia acontecer, não apenas com o milho, mas com qualquer outra fruta, Arrancar uma fruta do pé, alguma coisa do tipo. Aqui nós temos uma situação um pouco mais complexa, porque está se falando de cura, Está se referindo à cura de uma pessoa doente. Então, a gente vai perceber que existe aqui alguns pormenores que a gente precisa levar em consideração enquanto a gente analisa a circunstância, analisa a resposta de Jesus e analisa a reação que esses fariseus e escribas tiveram diante da resposta de Jesus. Bom, então começando, o texto diz que mais uma vez, em um outro sábado, porque na passagem anterior a gente tinha visto que Jesus em um sábado tinha acontecido uma circunstância, então agora está dizendo que em um outro sábado ele entrou novamente na sinagoga deles e ensinava. Percebemos que, mais uma vez, Jesus ele usa a oportunidade da sinagoga para pregar a sua palavra. Uma coisa que eu já tenho falado e que eu vou repetir várias vezes
é que a gente tem que entender que o momento da pregação de Jesus é um. Depois o momento da pregação dos apóstolos, do começo da pregação dos apóstolos, é outra. E quando a gente vai encontrar Paulo, por exemplo, fazendo as suas viagens missionárias e pregando, é outra circunstância, né? Então Jesus está aqui num contexto totalmente judaico, iniciando o seu ministério, participando, vamos dizer assim, do dia a dia, né, do seu povo, porque ele era judeu. Então, o fato de Jesus estar nas sinagogas, nós temos que entender isso de duas formas. Primeiro, era o costume de Jesus. Jesus, costumeiramente, estava na sinagoga todos os sábados, assim como todos os judeus. Mas também, Jesus aproveitando a sinagoga para pregar o evangelho, né? Pregar a boa nova. E a gente percebe que ele sempre, ou quase sempre, ele achava oportunidade para fazer isso. Então, lembrando, né, que o culto da sinagoga tinha aquele momento onde alguém ali presente, especialmente alguém que ou era reconhecido como um mestre, ou que tivesse pelo menos uma aura de mestre, né, ou tivesse uma percepção de ser um mestre, era chamado para dar uma explicação a respeito da passagem que foi lida, né? Todas as semanas eles liam uma passagem da lei e uma passagem dos profetas. Então Jesus, a gente não pode dizer sempre, né? Não sei se isso acontecia sempre, mas principalmente depois que Jesus começou a se tornar um pouco mais conhecido, talvez nesse intervalo aí, Jesus tenha achado muita oportunidade de pregar na sinagoga, né? E essa é uma delas. Ele estava ali ensinando, tá? Ele não estava ali só sentado assistindo. Ele foi chamado para dar uma palavra, então ele estava ensinando. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem aqui, e que nesse caso é uma referência de Mateus, né? Porque a gente está lendo aqui um texto unificado, então nem tudo que a gente leu aqui está em Mateus, Marcos e Lucas. A gente está juntando as peças aqui, né? Mas existem detalhezinhos que só existem em algum deles. E essa partezinha aqui que diz assim, ele estava novamente na sinagoga deles, pertence ao Evangelho de Mateus. Mateus 12, né, do versículo 1 a 8, que é essa passagem aqui. E é muito interessante essa expressão que Mateus usa, porque, por exemplo, quando chega no Evangelho de João, a gente vai encontrar João, provavelmente pelo fato dele ter escrito para um público que já estava bastante distanciado do judaísmo, né? Porque isso é outra coisa um pouco complexa, a gente tem que abrir um parênteses para falar sobre isso aqui, que no começo do ministério de Jesus até o comecinho da igreja, até mais ou menos os anos 70, né? A gente pega aí um período de mais ou menos uns 40 anos entre Jesus pregando e a destruição de Jerusalém do templo. Então, nesse período de mais ou menos 40 anos entre uma coisa e outra, a fé cristã ela estava interligada com a fé judaica. A distinção entre judaísmo e cristianismo, que não existia ainda cristianismo, mas vamos melhorar, vamos falar de fé cristã, né? Então, a distinção entre fé cristã e judaísmo era muito pequena, era praticamente nula. Porque os primeiros cristãos, sendo judeus, eles continuavam a ser judeus, eles continuavam inclusive a frequentar o templo, né? Eles continuavam a frequentar a sinagoga, eles continuavam a guardar as tradições do seu povo, porque a grande maioria das tradições, né, não eram todas, mas a grande maioria das tradições, ela não tinha nenhum efeito negativo, ela não era uma tradição herege, né? O que a gente percebe com Jesus é que algumas dessas tradições, elas eram tradições humanas que, por vezes, desviava do propósito original do mandamento. Jesus criticou isso aí, mas, de forma geral, Jesus não criticava nem mesmo a tradição. Até porque ele chega a dizer, né, a gente não leu isso ainda, mas ele chega a dizer que era para o povo dar ouvidos àqueles que assentavam na cadeira de Moisés, ou seja, o sinédrio. Ouçam o que eles dizem, obedeçam o que eles mandam vocês fazerem. Mas aí ele faz uma ressalva, mas não sejam hipócritas como eles são, porque eles ensinam e não praticam, né? Então a gente percebe que, em termos de tradição, Jesus não se opõe a toda a tradição, né? E eu estou falando isso por quê? Porque quando chega no Evangelho de João, a coisa já mudou de figura. O Evangelho de João foi escrito mais ou menos uns 10 a 20 anos, ou melhor, mais ou menos isso, 10 a 20 anos depois da destruição de Jerusalém e do templo. E depois que o templo é destruído, existe uma ruptura tanto do próprio judaísmo, da essência do judaísmo, quanto entre o judaísmo e a fé cristã.
No caso do judaísmo, existe uma ruptura porque fariseus, saduceus, essênios, zelotes, esses grupos, zelotes nem tanto, porque zelotes era um partido um pouco mais político, né? Mas especificamente essênios, fariseus e saduceus, eles perdem um pouco o rumo das coisas. Não tem mais templo, não tem mais Jerusalém. Jerusalém é destruída. O sinédrio se dissolve. O serviço levítico sacerdotal morre, porque não tem mais templo para se fazer culto, para se fazer sacrifício, né? Então, essa é uma fase que o próprio judaísmo precisa se readaptar. Então, o que começa a acontecer a partir de então, que antes não acontecia? Começa a se buscar uma unidade de pensamento entre os judeus. Isso vai demorar muito tempo para acontecer, mas isso já começa a acontecer a partir da destruição do templo. E esse processo pelo qual o judaísmo vai passando depois da destruição do templo afeta aos judeus cristãos. Porque se até o ano 70 os judeus cristãos continuavam a frequentar o templo, continuavam a frequentar a sinagoga, continuavam a se identificar, assim, olha, eu sou judeu, cara. Sou judeu. A diferença é que eu creio em Jesus, né? A partir do ano 70, isso começa a ficar um pouco mais difícil. Porque a rixa e eu diria até o ódio dos judeus contra os cristãos, especialmente os judeus cristãos, aumenta. E eu já comentei isso aqui anteriormente, que a partir desse ponto, não sabemos quando exatamente, mas a partir desse ponto, até mesmo o culto da sinagoga se torna impróprio para o judeu cristão, porque as lideranças judaicas que se levantam nesse período pós-destruição do templo, eles se levantam contra esses cristãos. E uma das coisas que eles instituem no culto da sinagoga, que eles já faziam, né, algumas orações de bênçãos, bendizendo a Deus, etc. Eles incluem nessas orações de bênçãos uma bênção imprecatória, ou seja, uma bênção de maldição. Então não é bênção, é maldição, né? Uma oração de maldição àqueles que são seguidores de Jesus. Aí pronto, aí fica complicado. Aí o próprio judeu cristão percebe, não tem mais lugar para mim na sinagoga. Então, aí a ruptura fica um pouco maior e com o passar dos anos, né, até pelo menos a metade do século II, isso vai aumentar drasticamente, e aí a partir do século II a ruptura acontece de fato e passa a existir, aí sim, passa a existir uma religião separada do judaísmo chamada cristianismo, tá? Isso é importante você ter em mente. Então, eu abri esse parênteses gigante aqui para poder dizer a você o seguinte: lá no Evangelho de João, já estamos vivendo um período pós-destruição do templo, já estamos vivendo um período onde a igreja cristã, mesmo aquelas compostas de judeus, ela já não se comunica muito bem com a sinagoga judaica. Então, lá é natural entender João se referir aos fariseus, aos líderes religiosos, aos próprios judeus praticantes do judaísmo, como eles, nós e eles, né? Faz sentido. Nós somos quem? Nós somos os cristãos. Quem são eles? Eles são judeus. Porque a distinção entre as duas coisas já começou a acontecer. Mas no período de Mateus, não. No período de Mateus, a igreja ainda está um pouco misturada com a sinagoga. Os judeus cristãos, que inclusive tradicionalmente a gente considera que o evangelho de Mateus é o evangelho judaico, né? É o evangelho escrito para o judeu especificamente. Então, vamos dizer assim, a mistura entre quem é judeu e quem é judeu cristão ainda é muito difícil de se discernir, né? A distinção, melhor dizendo. Então, quando ele usa essa expressão na sinagoga deles, é muito interessante, porque, em outras palavras, o que Mateus está dizendo é o seguinte: aconteceu também em outro sábado que Jesus entrou novamente na sinagoga dos fariseus. Porque se a gente for ver lá o contexto da passagem anterior, de Mateus 12, né, o comecinho ali, que é entre o versículo 1 e o 8, a gente vai perceber que o problema ali de Jesus com a questão do sábado é com os fariseus. E aí parece que agora na continuação, Mateus está dizendo, então Jesus entrou na sinagoga dos fariseus. E que também não está errado, porque de fato a sinagoga era majoritariamente dominada por fariseus, né? Os líderes das sinagogas, os mestres das sinagogas, a grande maioria deles era fariseu. Os escribas que eram, né, tradicionalmente os líderes das sinagogas, a maioria deles era fariseu
Inclusive por isso que a gente tem sempre essa associação, né? Quase sempre essa associação de escribas com fariseus. Então é muito interessante notar, já em Mateus, né, que é de um período anterior à destruição do templo, quando a fé cristã ainda está um pouco misturada com o judaísmo, ele falar sobre a sinagoga deles. Jesus entrou na sinagoga deles, né? O que é que isso significa? É um pouco mais difícil da gente analisar, mas é interessante que isso, pelo menos para mim, eu vejo como existe de fato uma unidade nas escrituras, porque ainda que a gente perceba que o propósito de Mateus é um, o propósito de João é outro, né, com seus respectivos evangelhos, a gente percebe que o pensamento e a unidade de pensamento deles é a mesma, porque o Espírito é o mesmo, né? Então, já Mateus já está fazendo um pouco essa distinção. Olha, embora Jesus estivesse na sinagoga, embora depois, né, depois até na época dele mesmo, né, na própria época de Mateus, os cristãos estejam participando da sinagoga, mas a gente tem consciência de que a sinagoga é deles. A sinagoga não é cristã. A pregação da sinagoga não é cristã. A pregação da sinagoga é uma pregação judaica. Eu como judeu, né, Mateus, Paulo, etc. Eu como judeu, Jesus como judeu, está ali, não tem nada errado. Problema nenhum. Mas não é nossa sinagoga, né? É a sinagoga dos judeus. E ele já está fazendo essa distinção aqui. E aí diz que existia esse homem com a mão atrofiada. Não sabemos bem o que isso é exatamente, o que significa exatamente, mas talvez fosse um homem que tivesse sofrido algum acidente, né? Ou que tivesse nascido com a mão defeituosa, então ele não conseguia utilizar essa mão, né? Ele tinha uma mão inútil. E aí, os escribas e os fariseus, agora olha como é que a coisa funciona. Jesus estava ali ensinando, existia aquele homem doente ali, Jesus estava ensinando, Jesus não estava fazendo referência àquele homem, talvez Jesus não estivesse nem falando de cura, Jesus estava simplesmente ensinando. Mas os escribas e os fariseus que estavam presentes ali, estavam de olho, já pensando, olha aí, tem um homem ali doente, vamos ver o que Jesus vai fazer aqui. Já estavam maliciosamente, né? Esperando para ver se Jesus ia tomar uma atitude, meio até acho interessante isso de pensar assim, mesmo que pensando assim, Jesus vai se trair aqui agora, porque Jesus não pode ver um doente que ele vai curar. Mas hoje é sábado, né? Será que ele vai curar esse homem no sábado? E aí, o texto é muito claro em dizer que o objetivo desse pensamento deles, dessa observação, é porque eles procuravam uma acusação contra Jesus. Então, a meu ver, né, pelo menos na minha visão de um leitor do século XXI, eu acho isso tão absurdo, né? É uma situação tão absurda, porque ao invés de esperarem de Jesus uma atitude nobre de curar aquele homem, né? De observar assim, rapaz, será que Jesus vai curar esse homem aqui? Será que Jesus vai revelar o poder que Deus deu a ele para curar esse homem, esse pobre coitado que está aqui? Ou será que Jesus só vai ficar ensinando? Não, eles não estavam com esse pensamento positivo, eles estavam com um pensamento negativista, né? Eles estavam pensando, vamos ver se esse sem vergonha vai violar o sábado curando esse homem, porque ele não vai resistir, né? Ele não vai resistir curar esse homem. Então, o objetivo deles era ver se Jesus ia curar num sábado e usar isso como um argumento contra ele. Esse era o pensamento que eles estavam na cabeça. Mas o texto diz que Jesus conhecia os seus pensamentos, né? Jesus era onisciente? Não era. Mas pela ação do Espírito Santo, Deus revelava a Jesus essas coisas, né? E, por que Jesus não era onisciente? Mais pela frente a gente vai ver isso aí. Se Jesus disser que ele não sabe uma coisa, então ele não era onisciente, porque o onisciente é aquele que sabe todas as coisas, né? Mas o importante aqui é entender, o Espírito Santo revelou a Jesus. E eu penso, e aí a minha leitura aqui, né? Eu penso que Jesus não tomou uma atitude de pronto ali na situação daquele homem, já tinha percebido que aquele homem estava ali, mas Jesus não tomou atitude por quê? Porque conhecendo os pensamentos daqueles homens que estavam ali, sabendo o que eles estavam tramando, ele pensou, vou esperar para ver o que eles vão fazer. Vou esperar o primeiro movimento deles, né? Não vou, como o pessoal fala na coisa das cartas, né? Não vou dar meu primeiro, não, do xadrez, né? Não vou fazer o primeiro movimento, vou esperar que eles façam o primeiro movimento nesse joguinho deles aí. E é o que acontece. Porque aí, Jesus não toca no assunto, Jesus não se manifesta, eles provavelmente perdem a paciência de esperar, e aí eles perguntam, os fariseus perguntam, é lícito curar no dia do sábado? É permitido?
curar no dia do sábado? E aqui entra um ponto histórico muito interessante. Sem entrar em muitos detalhes, mas nos tempos de Jesus, o pensamento farisaico, o pensamento dos chamados sábios, né, dos anciãos, era que não se deveria violar o sábado para praticamente nada. Existiam pouquíssimas coisas que era permitido fazer no dia do sábado. No caso das curas, perceba que é uma situação um pouco complicada, né? Porque, quem é que tem poder de curar? Ninguém. Pensando humanamente, a gente poderia pensar no médico, né? O médico pode curar no sábado? O médico pode atender um paciente no sábado? Um médico pode produzir um remédio, né? Que era mais ou menos o que acontecia, produzir um remédio para dar um doente? Então, existia um debate na época de Jesus a respeito disso, mas não existia um consenso a respeito do assunto. Segundo a gente tem informações na tradição rabínica posterior ao tempo de Jesus, somente lá pelo século II é que vai se instituir através de um rabino, né? Ele vai chegar e dizer, gente, a vida é santa. Existe uma santidade na vida. Então, qualquer coisa que se faça para salvar uma vida é justificável. Então, eles acabam instituindo que, para preservar uma vida, pode-se violar o sábado. Então, por exemplo, um médico, ele pode atender um doente no sábado. Mas isso só foi acontecer quase 100 anos depois dessa situação aqui. No tempo de Jesus, existiam debates a respeito do assunto, mas não existia um consenso. Então, essa pergunta que eles fazem, ela não é, a meu ver, e baseado no que eu falei aqui com vocês agora, é que a pergunta não é só capciosa, eles não estão fazendo só uma pergunta retórica a Jesus para saber a opinião dele. Na verdade, é um questionamento mesmo deles, dos próprios fariseus. Então, poderíamos até dizer assim que é um debate farisaico aqui, né? Esse entre os fariseus e Jesus. Eles estão querendo saber, Jesus, qual é a sua opinião a respeito desse assunto? É permitido curar no dia do sábado? Mas a gente sabe também que não apenas eles queriam a opinião de Jesus, eles estavam com um pensamento malicioso, né? E aí, a resposta de Jesus também é muito reveladora. Porque, primeiro, se a gente acredita que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, que o que está escrito aqui não foi levianamente escrito aleatoriamente por um homem, mas foi direcionado pelo Espírito Santo, então a gente entende que a resposta de Jesus ela está embasada num contexto histórico. Ou seja, quando Jesus diz, quem há entre vocês que, tendo uma ovelha e ela caindo em uma cova no dia do sábado, não vai agarrar ela e a levantará? Então, entenda, Jesus não está dizendo, será que existe a possibilidade? Não, Jesus fala isso de uma forma muito assertiva. Vem cá, tem alguém aqui entre vocês que caindo a ovelha num buraco não vai tirar ela? É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, parece que Jesus está fazendo uma afirmação de que eles faziam isso. Ninguém deixava um animal morrer, até porque o animal era valioso, né? Economicamente, mas até pela questão da bondade com o animal, né? As pessoas não deixavam acontecer. Então, a afirmação de Jesus parece que é muito objetiva aqui de dizer, alguém aqui não recolhe, não ajuda a sua ovelha que caiu no buraco, se ela cair no dia do sábado? Claro que ajuda. Nenhum de vocês deixa o animal lá. E é interessante que, como eu disse, né, essa situação estava um pouco em aberto. O que alguns rabinos diziam, da época de Jesus já, né? Diziam assim, se o animal cai no buraco, mas não correr risco de vida, então não viole o sábado. Deixa o bicho lá e assim que terminar o sábado, vai lá e tira o bicho do buraco. Mas, se o bicho cai no buraco e ele correr risco de vida, então existe o precedente, né, para que se tire o bicho do buraco. E é interessante que esse debate que existia entre os mestres, né, os fariseus principalmente, ela também ficou em aberto nessa época. Não foi uma coisa decisiva. Então, eu até falei um pouco errado. O que os rabinos diziam era assim, se o animal cair e não tiver problema, não tiver correndo risco de vida, deixa lá. Mas eles não chegaram a dizer, mas se ele cair e se machucar, não, eles deixariam aberto isso. Então, parece aqui, de fato, que Jesus estava dizendo, vocês fazem isso. Vocês não deixam um animal no buraco se ele cair, mesmo se for um dia do sábado. Aí Jesus diz, quanto é que vale mais um ser humano do que uma ovelha? O que vocês acham?
Então é muito interessante que Jesus, antes que os rabinos tomassem uma decisão a respeito, Jesus já estava dando a sua decisão, né? Isso aqui no judaísmo é chamado de halaká. É uma afirmação, ou melhor dizendo, é uma orientação assertiva de como o mandamento deve ser cumprido. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo, olha, o mandamento diz, não faça nenhum trabalho no dia do sábado. Eu estou dizendo a vocês que salvar uma vida no dia de sábado não é violar o sábado. Então ele estava, vamos dizer assim, é a halaká de Jesus aqui, né? Então, o que se segue? Diante dessa afirmação, Jesus manda que o homem estenda a sua mão, né? Ele fique de pé no meio da pequena multidão que estava ali na sinagoga, mandou ele estender a mão. Aí o interessante é que Jesus complementa isso. Claro que a gente está fazendo uma leitura unificada e cada evangelista tratou de uma forma, talvez o que realmente aconteceu não foi exatamente assim. Talvez Jesus não tenha feito essa divisão, né, daquilo que ele falou, da ovelha e do que ele vai dizer agora. Mas, para o propósito da nossa unificação aqui, no momento que o homem estende a mão, Jesus então agora devolve a pergunta ao fariseu. E isso também é uma coisa interessante de se observar. Eles fazem uma pergunta a Jesus. É permitido curar no dia do sábado? Agora é Jesus que pergunta a eles. Eu é que vou perguntar a vocês. É permitido no dia do sábado fazer o bem ou fazer o mal? É permitido no dia do sábado salvar a vida ou destruí-la? O detalhe é, Jesus agora esperava uma resposta deles também, né? Qual é a conclusão que vocês chegam? Se vocês não deixam uma ovelha de vocês que caiu num buraco no dia do sábado ficar lá, mas vocês tiram ela, o que vocês acham? No dia do sábado a gente pode fazer o bem? A gente pode salvar uma vida? Eles não respondem. Eles se calam. E aí a gente percebe uma coisa triste, né? A gente percebe uma coisa, poderíamos dizer até decepcionante. Porque os mestres de Israel, eles não têm a coragem de admitir que o que Jesus está falando está certo. Que eles que estavam com o pensamento errado, de querer acusar Jesus, de violar um mandamento, para poder achar um motivo, né, para desfazer do que ele está falando, de fazer o que ele está fazendo, de acusar ele de ser talvez como depois o próprio judaísmo veio e afirmou, de dizer que ele estava desencaminhando Israel de cumprir o mandamento, de cumprir a lei, e eles se calam. Por que eles se calam? Porque Jesus estava certo. Porque eles não querem admitir, né? Porque eles não querem admitir que Jesus está certo, eles estão errados. E como eu disse, mais tarde, eles mesmos, talvez não os mesmos que estavam ali, né, mas a própria classe de fariseus vai instituir que realmente salvar uma vida suplanta a guarda do sábado. Mas aqui, ó, eles se calam. Então, é por isso que o texto diz que Jesus, olhando para todos eles, todos ao redor, ele olha com ira. Jesus fica irado. Jesus fica chateado. Eu fico imaginando como era esse olhar de ira de Jesus, viu? Jesus olha ao redor com aquele olhar assim, furioso. Mas por que Jesus ficou furioso? Jesus ficou furioso por causa da dureza do coração deles, né? E é o que o texto também diz aqui, complementando, ele diz, ele olhou irado para os que estavam ao redor e também entristecido pela dureza dos seus corações. Então, a ira de Jesus é, meu Deus, não é possível que vocês estão apegados tanto à tradição de vocês, às ideias de vocês, que vocês não percebem que vocês estão errados. Vocês não querem admitir que vocês estão errados. Vocês são cheios de si. O ego de vocês é maior do que a fé de vocês. E aí, irado, Jesus olha para o homem e diz, estenda a sua mão aí agora. Rapaz, eu fico imaginando a cena, né? E o homem faz isso. E na hora que o homem estende a mão, Jesus não fala mais nada. O texto não diz que Jesus falou mais nada. Na hora que o homem esticou a mão do cara ficou saudável, ficou sã. Quer dizer, aqui era o momento de aqueles que estavam ali presentes fazer o quê? Glorificarem a Deus, né? Era o momento deles, oh, meu Deus, estamos errados. Estamos indo contra um homem que foi, independente até de crerem que ele era o Messias, mas de pelo menos admitir, estamos diante de um homem a quem Deus está concedendo o seu poder de fazer milagres. Mas não foi o que aconteceu.
O texto diz que os fariseus e também os escribas, né, que estavam associados, se enfureceram, eles ficaram cheios de furor. E uns com os outros saíram, conversavam sobre o que poderiam fazer contra Jesus, fazer a Jesus, né? E aí é aquela história. Qual o motivo da ira deles, do furor deles se enfurecerem? É porque foi feito um milagre? Óbvio que não, né? Eles não eram contra os milagres. Foi pelo fato de Jesus ter violado o sábado? Honestamente, eu acho que não. Eu acho que no interior deles, eles se convenceram que Jesus estava certo. Eu acho que a ira deles, nesse caso, não foi porque Jesus violou o sábado. Porque Jesus não violou o sábado. Não era porque Jesus estava curando no dia de sábado. A ira deles aqui é pelo fato de Jesus ter posto eles no bolso. Essa é a ira deles. A ira deles é por perceber que Jesus estava certo. Era de perceber que Jesus estava ensinando algo diferente do que eles ensinavam. Talvez, né? De Jesus desafiar a tradição tão cara para eles, né? Que eles eram os guardiões dessa tradição. E pelo fato de Jesus estar desafiando a autoridade que eles achavam que tinham, né? Porque nem tinham essa autoridade toda, mas eles achavam que eles tinham muita autoridade, eles achavam que eles falavam em nome de Deus. E Jesus então está desafiando isso tudo. Então assim, mesmo se a gente tirar aí o fato deles acharem que Jesus, ou melhor, de que eles ficaram furiosos com Jesus por Jesus ter supostamente violado o sábado, eu acho que é muito mais plausível a gente achar que eles ficaram enfurecidos pelo desafio e pelo despautério de Jesus de não concordar com eles e de fazer o contrário do que eles achavam que deveria ser feito, né? E aí a prova de que eles estavam mal intencionados é que o texto diz, saindo dali, eles tomaram logo conselho contra ele, contra Jesus, com quem? Com os herodianos, sobre como poderiam destruí-lo. Essa é a expressão usada pelo evangelista. Eles queriam destruir Jesus. E quem eram os herodianos? Existem ainda dúvidas históricas a respeito disso, porque não temos muitas referências, né, fora dos evangelhos a respeito disso. O que se sabe é que no meio judaico, né, no meio principalmente das lideranças judaicas, existia um grupo que era partidário de Herodes. Em outras palavras, diferente, por exemplo, dos fariseus, dos essênios e de muita gente dentro do povo, que talvez nem fosse necessariamente associado a nenhum partido religioso, eles não aceitavam Herodes, eles não é nem que aceitavam, mas assim, eles não reconheciam Herodes como um rei legítimo. Porque, já falamos isso aqui, Herodes não era descendente de Davi, né? Herodes era idumeu, descendente de Edom. Então, ele realmente não tinha legitimidade como rei. Mas ele era um rei fantoche de Roma. Então, diferente da maioria da população, existe um grupo que pensou de forma pragmática. Pensou assim, cara, vamos esquecer esse negócio de esperança messiânica, de que vai vir um rei. O rei tá aí. O rei tá aí. Vamos nos associar a ele, vamos cuidar, inclusive rolava isso também, vamos cuidar para que ele seja um rei judeu, o máximo que ele puder, porque Herodes era judeu até certo ponto, né? Porque ele tinha ancestralidade judaica também. Então, vamos trabalhar junto com Herodes aí para Herodes ser um rei judeu e para ele restituir o máximo de reino que a gente puder. Então, eles meio que ignoravam as esperanças messiânicas e se associavam a Herodes, né? Considerando Herodes sim como um rei legítimo. E por que os fariseus, então, se unem com os herodianos que tinham uma ideia tão diferente da deles? Porque os fariseus não aceitavam Herodes como rei legítimo. Aí a gente percebe que o propósito que eles tinham contra Jesus era maior do que qualquer diferença que eles tinham com os herodianos, porque eles viram nos herodianos um canal para que eles pudessem ir contra Jesus. Como é que eles, fariseus, iriam destruir Jesus? Era muito difícil. Até porque, se Jesus pregasse uma doutrina muito diferente dos fariseus, como por exemplo, se Jesus fosse meio que um saduceu, vamos supor, né? Entre aspas. Se Jesus pregasse algo como os saduceus pregavam, que não existe ressurreição, que não existe anjo, que só a Torá, né, é para ser observada, mas o resto da Bíblia não,
talvez os fariseus tivessem argumento para ir para o povo, por exemplo, dizer, esse cara aí tá falando errado, tal. Se Jesus fosse um essênio, ou pelo menos fosse mais alinhado aos essênios, eles poderiam dizer, não, porque Jesus não aceita o templo, Jesus não aceita o serviço sacerdotal do templo, porque os essênios não aceitavam o sumo sacerdote como legítimo também, porque realmente o sumo sacerdote da época não era descendente de Arão, ele era descendente dos asmoneus, era uma outra linhagem, né, de levitas, de sacerdotes. Então, eles podiam ter argumento, olha, ele é contra o templo e tal, mas não era o caso. Se Jesus fosse associado aos zelotes e Jesus estivesse fazendo uma insurreição contra o domínio romano, contra Herodes, né? Eles teriam bons argumentos contra Jesus. O caso é que essa não era a realidade, né? As coisas que Jesus pregava estavam muito alinhadas com os fariseus, por isso até tem alguns estudiosos hoje em dia que erroneamente, mas dá até para entender, eles acham que Jesus era fariseu também, porque o diálogo entre Jesus e os fariseus era muito próximo, né? Mas, então assim, o que a gente vai falar para o povo? O cara prega mais ou menos o que a gente prega, a diferença é que ele está criticando a gente, ele está dizendo que a gente é hipócrita, ele está dizendo que algumas, não todas, algumas das nossas tradições estão erradas. Então dá para a gente ir no plano das ideias, porque é muito parecido. Então agora eles vão para os herodianos para procurar um meio. Herodianos, ajuda a gente aí juntar a Herodes para ver se a gente consegue derrubar esse cara. Esse cara, inclusive, aí tá com expectativas messiânicas. Vamos tentar convencer Herodes. Eu estou dando um exemplo, tá? Isso não aconteceu. Eu estou dizendo o que pode ter acontecido. Vamos trabalhar junto com Herodes aí para derrubar esse cara, porque esse cara pode ser um perigo para Herodes. Então, eles se associam, né, para poder talvez achar meios políticos para parar Jesus. E a gente percebe que, em parte, isso aconteceu, mas não aconteceu exatamente, talvez, da forma como eles esperavam, porque não partiu dos herodianos, propriamente, as acusações e as condenações contra Jesus, né? Mas a gente percebe que Herodes, mais pra frente, um pouquinho a gente vai ver isso, que Herodes começa a perseguir Jesus, sim. Porque, inclusive, tem um ponto específico onde a gente vai ler onde isso acontece, que Herodes estava procurando Jesus, né? Então, talvez, por influência dos fariseus, ele fizesse isso. Aí o texto finaliza, né? Um pedacinho que, inclusive, só tem em Mateus, no finalzinho de Mateus. Ele diz que Jesus, sabendo dessa articulação entre fariseus e herodianos, então ele cai fora dali onde ele estava. O texto nem diz onde ele estava exatamente, mas é muito provável que Jesus estivesse na Judéia aqui, que era o território de Herodes, né? mais propriamente o território do sumo sacerdote, etc. Então Jesus sai daquele lugar, provavelmente voltando para Galiléia, né? Mas Jesus ficou com medo? Bom, eu não posso responder por Jesus, mas o que eu posso dizer é o seguinte: Jesus não era besta, né? Jesus não era burro. Então, o tempo dele ainda não tinha chegado. Ele ia dar margem para ser perseguido, para se envolver em problemas ali? Não. Então, você olha, estão querendo articular contra a gente aqui. Vamos sair daqui. Vamos evitar, né, qualquer problema. Porque não era só a questão dele ser pego, ser preso, ser perseguido. Era a perda de tempo com essas coisas. Não vamos perder tempo com isso. A gente tem muita coisa para fazer. Vamos para outros lugares. Então, Jesus se retira dali. Aí o texto diz que grandes multidões o seguiam, ele curava todos, né? A gente já tem lido isso constantemente, mas também a gente já tem lido também algumas vezes dizendo, mas ele alertava duramente as pessoas que ele curava para que não o tornassem conhecido em público. O reconhecimento de Jesus como Messias era um problema para ele. Primeiro, porque para o judeu o Messias era uma figura política. Então, se tivessem criando ao redor de Jesus uma expectativa messiânica, era automaticamente, para a maioria da população, para Roma, para Herodes, era automaticamente dizer: o rei, descendente de Davi, está aqui para derrotar os inimigos e instituir o reino novamente a Israel. Olha o que perguntam os próprios apóstolos de Jesus, né, os discípulos dele, quando ele está para ascender ao céu: Senhor, é nessa época que o Senhor vai restaurar o reino a Israel?
Eles ainda estavam com isso na cabeça. Então, essa era a expectativa judaica. Então, um dos pontos era esse. Jesus não queria que ninguém ficasse dizendo por aí que ele era o Messias. Mas nesse caso especificamente, está se referindo à cura. Jesus não queria que as pessoas soubessem que ele estava curando multidões. Por quê? Porque isso para ele era um problema. Se o povo dizendo, Jesus está vindo, que ele está curando todo mundo. A multidão se reunia. E o detalhe aconteceu exatamente isso. Porque as pessoas não respeitaram Jesus. Não respeitaram o pedido duro que ele fez. Eu fico imaginando quando o texto diz alertar duramente, eu fico imaginando as coisas que Jesus diziam. Gente, ele não pode ter falado isso, mas se fosse hoje dizia, gente, em nome de Jesus, não diga que fui eu que fiz isso. Não associem o meu nome à cura de vocês. Vai no templo, diz que foi Deus que curou, mas não diga que fui eu. Por quê? Porque a gente já leu anteriormente, dizendo que por causa da fama de curandeiro de Jesus, ele não conseguia mais entrar em cidade nenhuma. Ele tinha que ficar fora das cidades. Ele tinha que ficar nos arredores, no campo, né? Ao redor das cidades. Por quê? Porque causava tumulto. Onde Jesus chegava, reuniu a multidão. E pensa aí, irmãos, que apesar de, naqueles tempos, as cidades não serem tão grandes, né? A maioria das cidades da Galileia, da Judéia, não serem tão grandes assim, mas quando se fala em multidão, pensa aí na multidão que Jesus vai, né, mais pra frente a gente vai ler, vai alimentar milagrosamente. É uma multidão de 5.000 pessoas. Então, onde quer que Jesus chegasse, ele é de 1.000 para cima. Gente ali buscando o quê? Buscando cura, libertação, né? Não tem nada de errado com isso. Mas Jesus fazia de bom grado, Jesus se compadecia das pessoas. Mas para o ministério de Jesus era um problema. Jesus muitas vezes tinha que se ocultar, meio que fugir, né? Para se esconder, para poder ter tempo para os seus discípulos, para poder ter tempo de orar, porque muitas vezes essas situações atrapalhavam ele. E aí finaliza o texto dizendo, né, Mateus dizendo, que até mesmo essa situação aqui de Jesus não querer que o seu nome se torne público, tem a ver com a profecia de Isaías. Essa passagem está em Isaías 42, versículo 1, e perceba que o texto não se refere à cura, né? Ele diz, eis o meu servo a quem escolhi, meu amado no qual a minha alma se agrada. Porém nele o meu espírito e ele declarará o direito aos povos, aos gentios, tá? É o que o texto está dizendo. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá sua voz nas avenidas. A cana dobrada não despedaçará, e o pavio fumegante não apagará, até fazer vitorioso o juízo. E os povos, ou os gentios, esperarão no seu nome. Então, perceba que o Mateus está usando isso como prova, né? Essa passagem de Isaías como prova, não do fato da cura, porque ele já tinha inclusive falado sobre isso, mas ele está falando assim, olha, até o detalhe de Jesus não querer que o seu nome seja reconhecido, está cumprindo a profecia de Isaías, porque lá diz que o servo do Senhor, ele não contenderia, não gritaria, não se ouviria sua voz nas avenidas, ou seja, ele não ia ser uma pessoa que iria ser um agitador, ele não ia se insurgir, ele não ia nem mesmo agir como os profetas agiam, de chamar a atenção do povo nas praças, no meio da rua. Não era assim que ele ia lidar. Ele ia lidar de uma forma diferente. Então, até isso, o evangelista pega como prova de que já estava profetizado o modo como Jesus agiria, né? E é interessante até que se fala também essa parte, a cana dobrada não despedaçará e o pavio fumegante não apagará. O que significa isso? A cana dobrada, ele não vai terminar de quebrar ela. O pavio fumegante, né? Ou seja, vamos pegar um exemplo de uma lâmpada, ele não vai pegar uma lâmpada que está acesa e vai apagá-la. Não é isso que ele vai fazer. Então a gente percebe que isso tem a ver também com o próprio contexto do judaísmo. Ele está dizendo, ele não vem para quebrar as coisas. Ele não vai pegar o que já existe e quebrar totalmente para refazer, não. Ele vai pegar a partir daquilo que já existe. Ele vai pegar aqueles que já estão ali e vai convertê-los, né? Ele vai pegar o próprio ensino dos rabinos, o ensino judaico, e vai trabalhar em cima dele. Eu entendo, pode ter outras interpretações, mas eu entendo que basicamente é isso que está se referindo aqui, né? Jesus não vem simplesmente para... como a gente tem algumas ideias até esotéricas de falar isso, né? As mudanças só acontecem se vier primeiro uma coisa para destruir tudo e depois reconstruir tudo do zero. Jesus não fez isso. Jesus não veio para destruir as coisas, para reconstruir em cima delas, não. Jesus trabalhou em cima daquilo que ele tinha. É por isso que ele diz, eu não vim contra a lei. Eu não vim para
para destruir a lei. Eu vim para cumprir a lei, né? E no sentido até do que se esperava que o Messias fizesse, ele vinha para completar a lei, tornar a lei, ou melhor, aperfeiçoá-la, né? Tornar ela perfeita. E isso era um pensamento que os próprios sábios judeus já tinham. Eles entendiam que a Torá era boa, era de Deus e tal, mas ela estava incompleta. Que tinha coisas que eles não entendiam. Que tinha coisas que eram, vamos dizer assim, imperfeitas no sentido de que o povo era imperfeito. E que quando o Messias viesse, ele vinha para completar aquilo que estava imperfeito. Foi o que Jesus veio fazer, né? Então, a profecia de Isaías se encaixa perfeitamente aqui na missão de Jesus. Então, terminamos aqui mais essa aula. Obrigado pela tua presença. Espero que tenha sido edificante para você, né? Lembrando que se você quiser manter um diálogo com a gente aí sobre o que a gente está estudando, tenho certeza que você ou não concorda com tudo que eu falo, ou de repente alguma coisa surge, alguma dúvida, né? Então, vamos manter o contato. Deixe seu comentário aqui no Facebook, no YouTube, ou então entre lá no nosso Instagram, né? O Caminho Bíblico, né? @o Caminho Bíblico, lá no nosso Instagram, e a gente vai manter esse diálogo aí para trocar ideias, para debater sobre esse assunto, porque com certeza o que eu estou passando para vocês aqui não é tudo, né? Estou te passando aqui uma base, inclusive histórica, inclusive cultural, para que a gente busque o melhor entendimento e a melhor compreensão daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus deixou para a gente. Mas não está tudo aqui. Então, vamos manter o nosso diálogo nas redes sociais. Deus te abençoe, obrigado novamente pela tua presença aqui, que a paz esteja contigo, que Deus te conceda saúde, paz e prosperidade. Em nome de Jesus. Até a próxima.